Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton e é nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Se você assistiu o vídeo e não gostar, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. E se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando o que de fato você achou do nosso vídeo. Beleza? Se você quiser ter um contato mais direto comigo ou com a Ariane, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo. A gente fica lá 24 horas por dia. Fica a Ari, fica os meninos lá, os nossos estagiários, né? E eu também estou lá 24 horas. A gente está lá batendo papo, trocando ideia sobre o mercado financeiro, sobre os ativos que vocês querem falar, sobre alguns ativos também que a gente acha interessante. A gente sempre manda lá para vocês. Fora que tem lives exclusivas, tem aulas que estão lá no Telegram, que não estão aqui no YouTube. Então eu acho que é bem bacana e vale a pena você entrar lá no nosso canal do Telegram gratuito. Beleza? O link vai estar aqui embaixo. Se você assistir algum vídeo aqui também do nosso canal e tiver qualquer dúvida, só ir lá no nosso canal do Telegram que a gente tira todas as suas dúvidas com o maior prazer do mundo. Fechou? Então seria isso. Bora pro vídeo. Antes do vídeo, né? A gente não pode deixar de falar do nosso imersão. Nós vamos fazer um aulão. A Ariane, o Stormer e eu. Nós três vamos estar lá no sábado. Vai começar às 9 horas da manhã. Vamos ficar até 5, 6 horas da tarde, trocando ideia, batendo papo sobre o mercado financeiro, passando alguns conceitos que a gente acha válido, né? Se você não entende ainda muito bem o que é um key level, o que é um boss, como é o uso de fato do MACD, do RSI, order block, fair value gap, tudo isso a gente vai falar um pouco com mais detalhes, né, para você que ainda não tem essa confiança toda. Então é do zero mesmo. Se você não sabe nada, provavelmente vai agregar. E é isso aí, custa R$97. É como eu fico brincando, eu acho que 1 hora do tempo do Stormer já vale R$97, bem bacana, tem todo o cronograma para vocês aqui. Se vocês quiserem participar, serão todos muito bem-vindos. Beleza? O link vai estar aqui embaixo também e tamo junto. Bora pro vídeo. Vamos lá, vamos começar com os ativos que vocês pediram aqui. Deixa eu falar um pouquinho de Bitcoin, só para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo cripto. Aqui era o nosso key level, né, do Bitcoin. A gente sabe que isso aqui era uma base, né, que foi montada e que provavelmente isso aqui foi a manipulação da região do key level. O stop de quem está comprado nessa região está aqui embaixo com o objetivo e a expectativa de ir lá, pelo menos o player, né, defender o preço médio dele dentro dessa região ali em torno de 31.500. Essa é a expectativa de quem está procurando por compra nesse exato momento, dado que a gente está na cara do nosso key level. O ponto mais interessante, de fato, para a gente poder pensar em compra seria dentro desse order block, né? O order block que gerou todo esse movimento de impulsão, toda essa pernada de alta do movimento. Quando a gente vai no gráfico semanal, a gente tem um equal high, que o ideal, né, seria capturar toda essa liquidez, essa região com essa região. O ideal do movimento seria ir lá, capturar essa liquidez para depois, de fato, ele cair. Quando romper aqui essa região, provavelmente a galera vai ficar muito eufórica, querendo comprar, falando que o Bitcoin vai para $100 mil, para $200 mil. Então, provavelmente, tem muita liquidez dentro dessa região. Beleza? Seria essa análise do Bitcoin para a gente poder pensar. Comprar, se você quer comprar de fato, o ponto mais interessante seria aqui, né? E aqui, de fato, se você já está comprado, o seu stop tem que estar aqui embaixo, dentro dessa região, entendendo que aqui foi a manipulação do key level. A diferença que desse trade aqui, você não tem um risco-retorno tão favorável, né? Porque o seu ponto de saída tinha que estar nessa região, dessa máxima, até por entender que isso aqui pode ser uma defesa do médio do play, que o preço tem espaço para, no máximo, né, dentro do gráfico diário, andar até essa região de 31.300. Se você vai olhar pelo semanal, tem liquidez até em cima e dá para entender que vai dar a continuidade desse movimento de alta, estopando aquela galera que está vendendo, acreditando que é um topo duplo. Beleza? Então, provavelmente a pessoa física está enxergando isso aqui como um topo duplo. Então, isso aqui é um topo duplo e provavelmente vai cair. Até pode cair, mas antes de cair, vai capturar
a liquidez, estopar quem está vendendo de forma antecipada, para depois sim, de fato, ele cair e fazer o movimento, teoricamente, né, de topo duplo, que seria o movimento vendedor. Mas antes a gente vai estopar o topo duplo que o varejo está enxergando. Beleza? Seria mais ou menos essa visão para o Bitcoin. Pediram aqui Flock USDT. Flock USDT. Vamos lá. Gráfico 120 minutos. A gente já pode entender que está numa região de base, né? A gente não sabe se é uma acumulação ou uma redistribuição do preço. Aqui a gente teve um movimento de queda, que é um movimento de drop. Tudo isso aqui é um movimento de uma base. Provavelmente pode ser uma base para redistribuir ou uma base onde o player está acumulando para ele poder fazer um primeiro movimento de rally. Beleza? Então seria mais ou menos essa a nossa leitura para poder entender Flock 120 minutos. Aqui a gente pode olhar que essa região tem liquidez aqui embaixo, para a gente poder pensar em uma compra. A gente vai ter esse equal low aqui, né? Essa mínima e essa mínima. E aqui a gente vai ter o nosso ponto, teoricamente, né, mais vendedor, que seria esse order block. Opa! Esse order block aqui em cima. Então, aqui seriam os pontos mais interessantes. Tanto que essa região, ele vem e captura toda a liquidez do movimento nesse pavio para poder testar e poder dar continuidade ao movimento. Aqui seria onde o ponto teria mais liquidez, né? Seria o oposto do movimento que fez aqui em cima. Ele capturaria toda a liquidez dentro dessa extremidade para depois, de fato, fazer o movimento de alta. Então, aqui, nessa região, é o ponto mais líquido do movimento, dentro dessa extremidade. Tudo isso aqui dentro, agora, nesse momento, eu entendo como ruído. Se é ruído, eu não consigo nem vender e nem comprar. Eu vou, de fato, optar pelas extremidades do movimento. Olhando aqui ainda, a gente pode achar um movimento que, dentro desse movimento menor dos 120 minutos, a gente teve essa base, né? Que aqui, isso aqui tudo foi um rally. Aqui foi a nossa base, que foi uma distribuição do preço para formar o nosso drop. Com certeza atingiu 50% do movimento de todo esse range de briga. Se você não sabe o que é o 50% do movimento do range de briga, para confirmar o choque, a gente vai falar um pouquinho mais lá no nosso imersão, no nosso aulão de sábado agora. Então aqui confirmou a nossa região de choque e está validando todo esse order block. Ele é um order block válido, esse order block é um order block válido. Então aqui a gente teve uma manipulação vendedora, mas isso aqui dentro de um movimento menor. Isso aqui é um ruído de um movimento maior. Beleza? Então, de fato, o melhor cenário é esperar lá a captura da liquidez da extremidade inferior ou da extremidade superior. Vai ser mais assertivo, você vai ficar vai ser mais conservador para tomar a sua decisão. Beleza? Mas nada impede de você entender que aqui, a partir do momento que perdeu essa região de que level, confirmou o nosso choque, e essa região é uma região válida para você vender, essa região é uma região válida para você vender, com a expectativa de ter o rompimento dessa região, inclusive estopando esse equal low aqui, que é o fundo duplo que o varejo está enxergando. Beleza? Então, seria essa a minha visão para Flock USDT. Beleza? Vamos mais. Cava USDT. Semanal. Vamos lá. Semanal, a gente vai entender que tem, ainda mais formando essa base, temos dois players, né? O player da compra rompeu essas estruturas aqui em cima, né? Então, ele está validando todo esse order block aqui. Esse order block está válido dentro desse movimento. Assim como esse outro player, né? Está validando essas regiões aqui. Esse último fundo, né? Esse último order block que fez perder essa última região de fundo dentro dessa região. Então, esse é um movimento que gera todo esse desequilíbrio do preço, né? Então, esse order block vendedor, ele é um order block válido. Então, quando a gente dá o zoom, fica um pouco mais claro para a gente entender que esse é o order block que provavelmente impediria o preço de passar, e foi exatamente o que aconteceu. Mas a gente está naquele order block lá do semanal lá de trás, né? E ele está dentro desse order block.
Então, agora, caso o preço volte dentro dessa região, a gente pode entender que isso aqui pode ser uma defesa do médio do player pelo gráfico semanal. Só que, quando a gente coloca o diário, que é outro tempo gráfico que ele pede para a gente analisar, a gente já tem o tempo gráfico do gráfico diário fazendo esse movimento aqui. Ó. Ele já pegou a liquidez desse equal high, gerando que foi gerado um inducement, né, dentro dessa região, esse pavio aqui, exatamente mais ou menos o mesmo movimento que eu falei do Bitcoin lá no semanal. Provavelmente quando rompeu aqui essa região, a galera saiu comprando. E tudo isso foi liquidez, foi combustível para o mercado devolver para quem queria vender, quem queria desmontar as suas posições, aproveitou essa galera que quis comprar esse rompimento para poder vender para essa galera. Beleza? Logo depois a gente teve aqui a defesa do médio do player, né? O player defendeu essa região, era onde provavelmente estava o preço médio dele, com o objetivo e a expectativa de perder essa região de fundo. Só que o preço veio até aqui e não perdeu essa região de fundo. Se não perdeu essa região de fundo, a gente pode entender que o player da compra, aquele lado semanal, agora tem argumento para poder tentar fazer o rompimento e a expectativa dessa região, onde era o preço médio dele. Inclusive, o preço médio dele, ele deixou uma região de equal high também aqui sendo liquidez, onde provavelmente o stop dele vai gerar todo esse movimento aqui. Beleza? Vamos colocar o RSI só para a gente entender. O ponto ideal, quando a gente coloca o RSI, o ideal seria esperar pelo menos o gráfico diário abaixo de 30, né? Para a gente poder confirmar todo esse movimento. Provavelmente a gente vai parar dentro desse order block aqui. Então eu fico mais seguro sabendo que eu tenho esse order block aqui, tenho também esse RSI abaixo de 30, eu fico mais confortável para poder pensar em uma compra dentro desse movimento. Quando a gente coloca o MACD, ele está convergindo, né? Ele fala que esse fundo aqui está mais alto que esse aqui, assim como o preço também está mais alto. Então, isso aqui é uma convergência do preço para provavelmente continuar subindo. Essa região do MACD me mostra que ele está mais forte que os últimos topos. Então, essa região provavelmente será testada ou superada dentro do movimento. Bem verdade que o rompimento dessa estrutura aqui, que isso aqui seria um rompimento de uma estrutura, ele deixa só pavio. Eu gosto quando tem o fechamento do candle, ele me confirma de fato esse movimento mais altíssimo. Então, o fato de não ter o fechamento do candle acima dessa região, que seria uma região de inducement, dentro dessa região, me deixa com o pé atrás para poder tomar essa compra, beleza? Mas o pavio, teoricamente, já seria necessário. Eu prefiro que tenha o candle fechando acima da região, pelo menos um candle fechando acima, para eu entender que, de fato, essa estrutura foi quebrada e eu tenho, de fato, uma continuidade para a tendência para poder comprar no ponto mais barato. O ponto mais barato, a princípio, né, seria dentro desse order block, foi onde deu essa compra até a região de defesa do médio do player. Agora o player defendeu o preço médio dele e eu posso entrar nesse segundo order block aqui, entendendo que isso aqui é um propulsion block, né, um order block 2.0, que a gente também vai falar no nosso aulão de sábado. Beleza? Então essa é a minha visão. Se o preço tocar aqui, eu vou estar procurando por compras em cava. Vou procurar, de fato, uma manipulação. Não vou operar os 50% do movimento e eu não vou operar os 50% do movimento porque ele não tem o rompimento dessa estrutura. Se tivesse rompido, os 50% seria válido. Então aqui eu esperaria um candle fechar abaixo na extremidade, fechar acima. Se tiver esse movimento, eu tomo. Beleza? Se ele não fizer esse movimento, eu não vou tomar. Beleza? Essa seria a minha leitura para cava. Fechou? Vamos falar de ações agora. A galera de cripto já acabou. Estão pedindo para a gente falar... E vamos falar de Ibov? Rapidão, só para a gente ver qual é a fofoca do Ibov. Ibov é o que a gente já está falando, né? Há algum tempinho. Ibov vai valer para o índice futuro também, mesmo racional, tá? Aqui foi a nossa base. Aqui vai ser o nosso que leva do movimento. Então, aqui é onde a gente teve a manipulação, tudo isso aqui foi a nossa referência, o ideal, o movimento completo e perfeito, é que ele volte aqui para testar o preço médio dele, né? Então, o que eu espero é o preço cair, vir até aqui, manipular essa região, manipulando essa região do gráfico diário, ele volta subindo até aqui para depois, de fato, fazer o movimento da queda para concluir esse movimento de
de distribuição do preço numa região de topo. Lembrando que a gente não pode esquecer que no gráfico semanal a gente ainda não teve nenhum candle que fechou acima da região de liquidez. O ideal, eu sempre prefiro operar a manipulação, é um candle fechando acima e um candle fechando abaixo. Esse é o melhor dos mundos dentro da minha leitura, dentro de como eu entendo o Smart Money. Inclusive aqui seria o último order block válido dentro dessa tendência, né? Então eu queria que um candle fechasse acima, pelo menos dando esse toquinho aqui. Eu não descarto essa possibilidade, isso pelo gráfico semanal. Porém, quando a gente vai para o gráfico diário, a manipulação dentro dessa base já foi feita, beleza? E agora a gente já tem a nossa referência, a nossa manipulação, e o ideal era a defesa do médio do player dentro dessa região. No diário, até agora está perfeito o movimento de distribuição do preço, para ele tentar montar um movimento de queda, né? Provavelmente o player que comprou todo esse movimento está desmontando as suas posições para o preço cair e ele poder comprar na região mais barata dentro dessa pernada de alta, que seria essa região aqui em 109 mil, 110 mil. Beleza? Quando a gente vai para o dólar, a gente tem um movimento oposto, né? A gente tem a nossa base aqui no dólar, que seria a nossa base, o contrário, o movimento provavelmente de acumulação, diferente da distribuição. Isso aqui foi a nossa manipulação, aqui a nossa referência, e o ideal é que o preço volte até aqui, dentro dessa região, para a gente poder pensar em uma compra a favor da defesa do médio do player, para poder dar continuidade a essa região, deixando essa região de equal high sendo uma região de liquidez, uma região de inducement, onde o preço pode ir lá e estopar para tocar dentro desse order blockzinho aqui, dentro desse candle que fez toda essa pernada de baixa, beleza? Então seria essa a minha leitura para o dólar. Inclusive, o dólar já tem aqui, a gente pode fazer aquela regrinha do RSI, né? 1, 2, 3, aqui teve até gap. A gente já teve 5 dias de alta muito forte. Eu não vou comprar dólar aqui agora, né? Depois que o dólar saiu de 4,70 para 4,90, quase R$5. A gente vem falando que o dólar tinha argumento para poder ganhar força. Inclusive, é o título do vídeo da semana passada, que o dólar provavelmente ganharia força, enquanto as bolsas mundiais provavelmente iriam se desvalorizar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, está aqui no canal, dá uma olhada lá, que a gente explicou todo o racional desse motivo, dessa força do dólar, beleza? Quando a gente sabe que o diário teve esse movimento de impulsão, o que dá para a gente fazer? Coloca nos 60 minutos e espera o RSI chegar abaixo de 30. Provavelmente ele vai estar procurando um fundo dentro desse movimento. Inclusive, seria o melhor dos mundos, né? Se coincidisse lá o RSI abaixo de 30, com o preço dentro dessa região, seria bem interessante para a gente procurar por compras. Beleza? Então, essa seria a minha visão para o dólar, né? No gráfico diário, a gente vai estar brigando aqui agora dentro dessa região de liquidez. Isso aqui, de fato, a gente pode interpretar como um topo, né? A partir do momento que perdeu esse fundo, ele faz um boss e ele está dando continuidade a essa tendência de baixa, a esse movimento de baixa. Então, isso aqui era meio provável que o preço enroscaria dentro dessa região. E agora o preço mais barato para a gente poder pensar em alguma compra seria, de fato, essa regiãozinha aqui, sendo a defesa do médio do player, beleza? Esse seria o ponto interessante que eu queria comprar dólar para eu poder levar até essa região aqui em torno de 5,15, 5,10, beleza? Movimento que eu espero para o dólar. Agora vamos lá falar dos papéis que a galera pediu. Itaú 240 minutos. Itaú 240. Perfeitamente perfeito. O movimento que eu acabei de falar para vocês no índice, né? É exatamente o que o Itaú já fez no 240. A gente tem essa região que era a referência, aqui a manipulação e aqui a defesa do médio do player. Antes a gente teve o movimento de rally, tudo isso aqui foi a nossa base, né? E aqui era o nosso key level. Aqui foi a nossa referência, aqui foi a manipulação e aqui foi onde ele... Aqui foi a manipulação, ele levou até a defesa do médio, do player, né? E agora ele perdeu a região de key level. Vamos saber se já virou choque ou se ainda não virou choque. Vamos colocar aqui bonitinho para a gente entender.
Confirmado o nosso choque, então agora nós sabemos que todas essas regiões aqui são validadas para a gente poder vender. Significa que o player da venda falou, Clintão, tô por aqui, beleza, meu brother? Quando eu tiver caro, você me vende? Eu vou falar, te vendo, meu brother. Quando você tiver caro, eu te vendo. Quando você tiver caro, eu te vendo. Beleza? A favor desse movimento, com a expectativa de perder essa região de fundo aqui. Beleza? Para poder buscar liquidez dentro desse equal high. Mas eu não vou sair vendendo aqui. Eu vou esperar ficar caro para eu poder vender. Lá em 28, 29 reais é um ponto interessante para eu vender Itaú. Beleza? Comprar Itaú agora, você pode comprar entendendo que tem argumento para levar até a região para você vender. Mas eu acho que a expectativa matemática não se paga. Então, eu não compraria Itaú. Eu esperaria o preço subir de fato sem mim para eu poder vender no ponto mais caro, lá em 29, 29,5. Beleza? Dentro dessas regiões, como eu citei aqui. Beleza? Vamos mais. Viva 3, 60 minutos. Viva 3, 60 minutos. Podemos já entender e interpretar que isso aqui é uma LTA, onde vai ter liquidez, né? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Então, provavelmente, quando vier aqui, a galera vai sair comprando para poder, de fato, jogar o preço para baixo. Essa LTA nada mais é do que liquidez. A gente entende isso aqui como liquidez. Provavelmente, o stop das pessoas estão aqui. Então, pode ser uma região também considerada como inducement, para induzir a galera a comprar na LTA e eles venderem logo acima. A gente tem aqui essa região de equal high, onde esse pavio que foi deixado, né? Essas máximas iguais, a gente pode entender que isso aqui foi um movimento de manipulação e agora esse candle dos 60 minutos aqui pode ser uma possível defesa do médio do player. Não consigo comprar Vivara aqui nessas condições. Eu procuraria ou por venda ou não fazer nada. Comprar aqui eu não consigo jamais, beleza? Ponto onde eu pensaria em alguma compra seria mais ou menos dentro dessa região, alguma manipulação, um candle fechando abaixo para voltar acima para eu poder pensar em alguma compra. Antes disso, não vejo nada para eu poder comprar. Inclusive, comprar o stop da galera aqui dessa LTA. Provavelmente a galera vai stopar, né? O stop deles vai gerar um movimento agressivo aqui. Então, eu vou comprar o stop dessa galera. Esse seria o ponto onde eu pensaria em comprar Vivara. Nesse momento, ou eu não faço nada, ou eu estaria procurando por venda. Beleza? Vou colocar o MACD só para a gente saber aqui o que está. Exatamente, está tentando montar uma possível divergência do preço. A gente já tem aqui essa região de fundo mais forte para trás. Então, seria mais ou menos isso mesmo. Não consigo comprar Vivara. Eu estaria procurando apenas por argumentos vendedores. Beleza? Vamos mais. 3. Qual que é o gráfico? 240. A gente já pode entender, praticamente o mesmo racional, né? A gente tem essa LTA aqui subindo, provavelmente aqui vai ser a liquidez que está sendo montada. Tudo isso aqui pode ser nossa região de inducement. Aqui ele fez o nosso primeiro spring e agora ele pode estar querendo formar o spring duplo. Se você não sabe o que é spring duplo, no nosso aulão a gente vai falar sobre spring duplo com certeza. Aqui foi a nossa região de liquidez, perfeito. Aqui foi a nossa região de manipulação do preço que acabou sendo estopado. Quem entrou pela manipulação? Agora o player está fazendo preço médio a favor da posição dele, provavelmente vendedora dentro desses modelos. Então, provavelmente isso aqui é um spring duplo, né? Que quando perder a mínima vai ser ativado a favor de um movimento vendedor, entendendo que nós temos essa região aqui, essa LTA, como região de liquidez, mais ou menos os mesmos moldes de Vivara. Beleza? Não consigo comprar Trisul dentro desse movimento. Eu esperaria, de fato, aqui ou eu venderia ou eu não faria nada. Comprar Trisul nesses patamares, eu não consigo. O ponto mais barato que eu enxergaria seria essa região aqui, pelo mesmo argumento. O stop da galera da LTA, que está comprando o LTA, vai gerar um movimento mais forte até esse order blockzinho que foi criado. Beleza?
seria mais ou menos a minha visão para a Trisul. Elet 3, gráfico diário. Vamos lá. Elet 3. Uma base que foi montada, né? Aqui já montou a base, já perdeu a região que era o nosso key level, né? Já provavelmente confirmou choque. E agora essas... Vamos colocar aqui para a gente saber certinho como seria. Isso. Olha o tanto que é perfeito. É massa demais. Eu me amarro. Aqui era o nosso key level do movimento. Aqui foi onde atingiu... Opa! Aqui foi onde atingiu 50% do movimento. Então, agora, essa região onde era key level virou choque, confirmou o nosso order block. Essas regiões mais líquidas aqui em cima também estão valendo para venda. Aqui, provavelmente, tocou e já sentiu. Então, agora eu já esqueço compra. Eu esperaria apenas argumentos para eu poder vender. Inclusive, a venda já até aconteceu em um tempo gráfico menor, né? Se você colocar aqui nos 60 minutos, vai dar uma venda exatamente na região que era key level e agora é o nosso choque. Onde era key level, agora é o nosso choque. Beleza? Então já deu a venda. Agora você vai ter que esperar um ponto mais líquido para poder vender. Essa região pode ser uma região de interesse para você poder pensar em venda. Beleza? Para comprar, Clinton, eu quero comprar Elet. Eu só compraria Elet depois que estopasse essa regiãozinha. Opa, depois que estopasse essa regiãozinha aqui. Beleza? Dentro dessa base. Essa base vai ser o ponto mais interessante que eu entendo como ponto de possível parada do preço. O preço vai entrar aqui. Opa. O preço vai entrar aqui, vai tocar essa região. E dentro dessa região eu vou procurar argumento para eu poder comprar. Antes disso, não consigo comprar Elet, apenas procurar por pontos de venda. Beleza? Seria esse order blockzinho aqui, é um order blockzinho válido. Essa região aqui em cima é uma região válida de liquidez. E o melhor dos mundos, o idealzão mesmo, top, seria que o preço tocasse pelo menos essa última região válida aqui. Mas como o mercado não está tão forte, né? Ele provavelmente não vai mitigar essa região. Beleza? Então seria essa a minha visão para Elet 3. Vamos mais, CBAV. CBAV tá legalzinha. CBAV, o que acontece? É uma casa de análise, deu compra de CBAV semana passada, não sei que dia foi, no rompimento dessa máxima, com stop aqui embaixo. Aí a gente até comentou no Telegram, né? Provavelmente agora vai stopar para depois subir. É de fato o que acontece. Stopou eles e a galera até ficou brincando no Telegram. Eu vou comprar o stop deles. Então, provavelmente é o que deve ter acontecido. Então, aqui agora, CBAV, o que eu estou vendo para CBAV? A gente tem a mesma visão, né? Isso aqui é a nossa base, aqui foi a nossa referência, aqui foi a nossa manipulação do preço, isso aqui agora é uma defesa do médio do player. É onde o player provavelmente vai aparecer para defender a posição dele. E mesmo o racional do dólar. Não sei se vocês lembram da análise do dólar que a gente fez. Se você não lembra, depois você volta lá no começo do vídeo. A gente vai ter essa região de topo, né? Que vai... isso aqui é de fato um topo, uma região drop. Foi um drop, base drop. Se você não sabe o que é drop, base drop, nós vamos falar no aulão lá também. Essa região aqui era a região mais líquida, onde o preço provavelmente sentiria, né? E seria uma região que o preço poderia enroscar. Então a gente não vai fazer essa compra, né? Igual os caras fizeram, compra nessa barra aqui, só que era uma barra forte. Não existe isso. A gente não opera, não opera padrão de candle, a gente opera região, a gente opera um contexto, né? Então seria mais ou menos isso. Aqui agora, provavelmente, é o ponto mais interessante para a gente poder pensar em uma compra em CBAV por ser uma defesa do médio do player, beleza? Essa é a minha visão para CBAV. Inclusive, quando você coloca no tempo gráfico menor, nos 60 minutos, a gente tem essas estruturas sendo quebradas. Então, provavelmente, o último order block válido seria esse carinha aqui, ó. Dentro desse movimento, foi onde exatamente o preço parou para tentar dar continuidade e romper essa estrutura, beleza? Esse seria o que eu estaria esperando para CBAV. Não consigo vender CBAV nessa região, né? Numa região muito próxima do fundo. No fundo, eu de fato vou estar procurando por compras, beleza? Vamos mais. VEG 3. Semanal.
VEG. VEG é um movimentozinho que a gente vem... Um movimentozinho que a gente vem falando, né? A gente teve exatamente essa região que era a nossa base, que foi montada, né? Aqui era o nosso key level do movimento. Aqui foi onde ele manipulou a nossa região, sendo a nossa referência, sendo a nossa manipulação. Aqui a defesa do médio do player. Pernada de impulsão, quebrou o nosso key level, confirmou o nosso choque. E agora todas essas regiões são válidas para a gente poder pensar em uma venda. Não consigo comprar VEG dentro desses termos e eu estaria procurando argumentos para eu poder vender, inclusive sabendo que essa regiãozinha aqui, ó, vai ter liquidez. Então, caso a gente tenha esse movimento, eu sou vendedor. Um candle fechando acima dessa região, um candle fechando abaixo da região, perdendo a mínima, eu sou parceiro em vender VEG, mas eu preciso que tenha esse movimento aqui, ou pelo menos um movimento de um sweep de liquidez, né? Vai lá em cima, stop inclusive essa máxima, volta para a gente poder pensar em uma venda, beleza? Não consigo comprar VEG dentro desses modelos. Onde eu compraria VEG? Quer muito comprar VEG? Espera estopar essa regiãozinha aqui, ó. A gente vai ter esse order block válido dentro do semanal, então espere ele chegar até aqui embaixo, para você poder comprar, para você estar comprando num preço mais barato a favor desse movimento aqui. Beleza? Antes disso, eu não acho interessante comprar VEG simplesmente por estar numa região cara do movimento. Beleza? Então, seria essa a minha leitura para VEG. Bradesco, BBDC4. 240 minutos. A que a gente já tinha falado algumas vezes, né, que estava numa região cara, assim como o Ibov, a gente vai ter a mesma Itaú, esses papéis vão estar bem alinhados dentro dessa região. Tudo isso aqui a gente pode entender que era a nossa região referência, a mesma coisa, isso aqui é uma região de manipulação do preço, e agora a gente está, de fato, né, no ponto onde ele não pode perder. Então aqui é o ponto onde provavelmente é um ponto interessante para a gente pensar em uma compra, sim, de Bradesco. Estopou essa região, que seria esse fundo duplo aqui, essas mínimas iguais. Se a gente traçar a nossa linha, a gente tem, de fato, acontecendo a manipulação, mas ainda não teve o rompimento do candle. Então, caso a gente tenha o rompimento dessa região, pode ser um indicativo para a gente poder pensar em uma compra de Bradesco, para poder levar o preço lá para cima, para a gente poder vender dentro dessas regiões. Beleza? Então, o Bradesco está num ponto interessante para a gente poder pensar em uma compra. Não consigo vender Bradesco agora, né? Dentro dessa região, pelo 240 minutos. Foi o gráfico que o amigo pediu. Então, eu estaria procurando por compra ou não faria nada. E se o preço voltar aqui nessas regiões, eu pensaria em vender Bradesco. Beleza? Então, é isso. Vamos mais. Microsoft. Qual que é o gráfico? Semanal. Semanal e diário. Vamos lá. O semanal está sweepando, né? Montando um sweep de liquidez aqui dentro dessa região, dentro desse movimento que seria o nosso topo, né? Do topo válido aqui, ele está sweepando, fazendo um sweep de liquidez dentro do movimento do semanal. De fato, pelo semanal é um ponto onde a gente estaria procurando por venda e jamais por compra. Eu não vou querer comprar o ativo rompendo máxima histórica nunca na vida. Ele pode subir infinitamente, mas eu não consigo comprar um ativo rompendo o topo lá na máxima. Quando a gente coloca no gráfico diário, fica tudo mais claro. A gente traça a nossa linha, teve essa região de referência que era o nosso topo. Aqui foi onde o varejo, a pessoa física, começou a vender, entendendo que estava no topo. Se está no topo, tem que vender mesmo, tá certo. Mas antes de cair, ele vai te estopar. E aqui a gente consegue entender o stop dessa galera. O candle fechou acima, ou o candle fechando acima, justamente para poder colocar todo mundo na compra. Aí o mesmo cara que comprou o Cebav naquela barra gigante fala, não, rompeu, teve um candle fechando acima da região, então agora é alta infinita, então só serve de liquidez. Então aqui foi onde provavelmente o player começou a vender na cabeça de quem estava comprando um ativo em máxima histórica. Pelo gráfico diário, nós estamos na cara do nosso key level, onde o player comprador vai defender esse movimento aqui. Então, ele defendeu uma vez,
está defendendo pela segunda vez. Eu só consigo comprar caso tenha manipulação. Esse é o meu operacional. Então, eu precisaria de um candle fechando abaixo da região, fechando acima da região, rompendo a máxima, para eu poder levar o preço lá para cima, pelo menos na defesa do médio do player. Beleza? Esse seria o minha leitura para Microsoft no gráfico diário. Aqui, de fato, eu estaria procurando por uma compra e não estaria procurando por uma venda pelo gráfico diário. Beleza? Essa é a minha visão para Microsoft. Vamos mais. BGI FUT. BGI FUT. Qual que é o gráfico? Semanal. Vamos lá. Ela está perguntando se está no order block de 2020. Provavelmente está. Vamos lá, mas não é só o order block, né? Tem que entender todo o contexto. Mas com certeza esse order block vai estar válido. Não tá. Ah, tá. Esse aqui que ela está falando. Tá, perfeito. Tá, é um order block válido, tá certo. Inclusive rompeu essa estrutura, então ele está validando esse order block. Isso aqui não rompeu, né? Não rompeu. Mas aqui ele está validando esse order block e está validando o order block de baixo. Então, de fato, a gente está na cara de um order block. Então, eu já sei que na cara desse order block eu quero procurar por compra e não por venda. Inclusive, a gente tem essa região como sendo o nosso endorsement, onde o preço provavelmente ia rasgar essa região até o próximo order block válido. E essa região, de fato, é o próximo order block válido. Dá para você ir para um gráfico diário e procurar uma manipulação dentro dessa região. E pode procurar até o RSI abaixo de 30, procurar uma divergência do preço. O ideal aqui, né, era uma divergência se formando ou no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos para você poder ficar mais confortável para essa compra. Pelos 60 minutos, entendendo que você está numa região de compra lá, caso tenha um candle fechando acima, pode ser um argumento interessante para você buscar essa comprinha, né? Pelo menos até essa região de topo dessa base, onde provavelmente a gente poderia ter o movimento de manipulação da venda. Então, tem espaço. Se tiver um candle pelos 60 minutos, entendendo que você está numa região de semanal, caso tenha uma manipulação na região, pode ser um argumento válido para você pensar em uma compra sim. Beleza? Essa seria a minha leitura. Precisa ter o fechamento do candle acima dessa região aqui. Antes disso, não existe compra. Beleza? Seria mais ou menos a minha leitura. Vamos mais. Neogrid. NGRD. Qual que é o gráfico? Diário. Nossa senhora, que pancada. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo com o Neogrid. Neogrid está montando essa estrutura. A gente teve esse movimento aqui que foi rompido, então ele está validando agora as nossas regiões. Aqui é uma região válida do preço, onde provavelmente pode ser um ponto de possível parada do preço. Essa região seria de fato a mais interessante, né, para a gente poder pensar em uma compra. Então, aqui, de fato, dá para a gente entender e tentar até operar 50% dessa região, entendendo que isso aqui era o nosso fundo duplo, o varejo estava enxergando isso aqui como fundo duplo, o varejo comprou esse rompimento aqui. Esse rompimento serviu só de liquidez para dar uma pancada na cabeça deles e estopar essa região. E agora está na cara de um order block de comprar. Tem aquele negócio, nossa, eu comprei e caiu. Aí o cara vai vender aqui agora, porque ele vê essa barra gigante na cara de um order block, provavelmente não é o mais provável que aconteça, né? Então, dentro dessa região, dá para você operar o toque dos 50% dentro dessa região, stop aqui embaixo, para buscar pelo menos essa região de topo, ou a região lá em cima de maior liquidez. Beleza? O order block mais interessante, o melhor order block, de fato, seria esse order block. Caso você entre nesse order block, já fique ciente que se estopar, teoricamente, você tem que entrar aqui, porque esse é o último order block válido dentro desse movimento. E se vier até aqui embaixo, entender o movimento de manipulação. Candle fechando abaixo, fechando acima, rompendo a máxima para você poder comprar. Beleza? Essa é a nossa leitura e pelo motivo que está rompendo todas essas estruturas. Então, a gente tem um movimento de alta aqui, onde esses order blocks são válidos. Essa é a nossa pernada, referência do movimento. Beleza? E esse seria
a nossa leitura para comprar. Vender aqui eu não consigo vender Neogrid nesses modelos, inclusive perdendo essa regiãozinha aqui desse equal low, onde vai gerar liquidez até o último order block que a gente traçou aqui. Está muito próximo, não tem uma expectativa matemática, um risco-retorno interessante. Beleza? Neogrid foi, vamos falar de PETS. PETS 3, gráfico diário. Vamos lá. Nossa senhora, 3 pancadonas seguidas. Qual que é a fofoca? Temos liquidez aqui embaixo. Já manipulou essa liquidez e o preço voltando aqui dentro dessa região pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em comprar. Vamos ter essa região de liquidez, aqui tudo isso aqui será liquidez do movimento, mesmo argumento lá de Neogrid praticamente, onde essa região vai ser a nossa região válida para poder pensar em uma compra. Antes disso, não consigo comprar. Se a gente traçar essa região, a gente tem o mesmo argumento daquela cripto que a gente falou no começo. Não teve nenhum candle que fechou acima. Então, a quebra de estrutura é uma quebra de estrutura pelo pavio, mas não é do jeito perfeito, né? Entendendo que, de fato, teve um candle fechando acima, confirmando a nossa quebra de estrutura, para a gente entender que esse seria o último order block válido, ele é um order block válido, e que a gente poderia operar os 50% dele. Nesse caso, como não teve o rompimento do pavio com o fechamento, eu esperaria, de fato, um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, para eu poder tomar minha posição comprada. Beleza? Essa é a minha posição para PETs. Não consigo vender PETs nessa região de fundo. Eu estaria procurando argumentos para eu poder comprar PETs nesses modelos. Beleza? Apple. Qual que é o gráfico? 120. Montando uma base. Só não sei se é uma base para redistribuir ou uma base para acumular. A gente tem um movimento de drop, isso aqui é uma base. Ou um rally para fazer um novo rally, ou para fazer uma nova queda. O que a gente pode interpretar aqui? Vamos colocar no diário para ficar um pouco mais claro. Nossa senhora. Alto infinito. O que a gente tem aqui? A gente pode entender, né? Que essa região aqui era a nossa última base, né? Isso aqui foi um rally, uma base, um novo rally. Então agora a gente de fato está numa região de demanda do preço. Tudo isso aqui, a gente teria esse movimento aqui, ó. E essa região é a região de demanda, a última região de fundo válido, que inclusive, não sei se manipulou. Vamos traçar a nossa linha certinha para saber se manipulou. Vamos ver. Não manipulou ainda. Então, o ideal era esperar um candle fechar abaixo dessa região, depois fechando acima dessa região, para a gente poder pensar em alguma compra. Beleza? Entendendo que essa região é uma região de um rally, uma base e um novo rally. Toda vez que gera uma base, quando o preço mitiga até essa base gera uma região de demanda do preço, onde a gente vai procurar por regiões para a gente comprar a favor do movimento, onde a gente teve essas estruturas rompidas, dando continuidade a uma tendência de alta. Mas eu só compro se de fato tiver a manipulação na parte inferior da minha base. Se manipular na parte inferior, eu acredito que eu consigo comprar a favor do movimento. E se manipular na região superior do movimento, eu vou procurar argumento para eu poder vender. Beleza? Essa é a minha leitura para Apple nos 120 minutos. E vamos mais, Petro. O último ativo que a gente tem aqui no gráfico diário. Petrobras. Fazendo o mesmo movimento do índice praticamente, né? A gente vai ter aqui essa região, nosso que leva do movimento. Aqui vai ser a nossa região de base. Aqui foi onde o player defendeu o preço médio, aqui vai ser a manipulação e aqui a nossa referência. Entendendo que essa região era o nosso order block. Então, todo esse movimento de alta provavelmente pararia nesse carinha aqui, ó, nesse order block válido que gerou todo esse movimento de drop, base e o novo drop. Esse era o último order block válido dentro da nossa tendência. Tudo isso aqui era liquidez, era a região de inducement, onde o preço ia até o último order block válido para provavelmente depois fazer o movimento de queda. Beleza? Petrobras, não consigo comprar nessa região, também não consigo vender nessa região. Tá tudo muito confuso.
eu precisaria pelo menos que ele perdesse essa região aqui, perto, para eu poder vender no caso, né? Perde até aqui, toca nesse order blockzinho válido, para eu poder pensar em uma compra, leva o preço até essa região, para nessa região eu poder pensar em uma venda. Beleza? Então, Petrobras, dentro desse momento no gráfico diário, tá, tudo isso aqui para mim é ruído. Se é ruído, eu não opero. Vou esperar as extremidades. Ou essa extremidade, uma manipulação nessa extremidade, ou nessa extremidade. Inclusive, aqui a gente teve um rally, uma base e um novo rally. Mesma coisa que eu expliquei para vocês agora. Depois que o preço monta uma base, ele provavelmente vai mitigar até essa base, que é onde foi deixada uma região de demanda, para a gente poder pensar numa compra para levar até a próxima região de oferta. Beleza? Então, essa é a minha leitura para Petrobras. E é isso, esses foram os ativos que vocês pediram. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu comentário também, vai ser muito top. E se você quiser, não se esqueça de participar do nosso Imersão. Stormer, Ari e eu, nós três vamos estar lá tentando passar o máximo de conteúdo para vocês e explicar todo esse conceito que eu falei aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!